Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrares. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ponte de Wheatstone, né, que tem a ver um pouquinho com essa parte de medições elétricas, né, mais um complemento nesse processo aí de introdução aos circuitos elétricos. Muito bem, começa aqui com uma reflexão do grande Simão Bolívar, né, que foi o general e grande libertador das Américas, né, independência de Colômbia, Venezuela, e tem uma grande contribuição aí para a independência dos países aí da América Latina. Ele diz o seguinte, que um povo ignorante é um instrumento cego de sua própria destruição. Então é importantíssimo, né, a questão do conhecimento, né, porque a ignorância é sinônimo de destruição. Muito bem, vamos começar a falar então da ponte de Wheatstone, né? O que é? A ponte de Wheatstone é uma associação de 4 resistores, né, como essa representada abaixo, tá vendo? Então nós temos aqui um resistor R1, tem esse resistor R2 que a gente não conhece o valor, né, uma das resistências então é desconhecidas, o resistor R3 que é um resistor variável e o resistor R4, tá bom? Ela foi idealizada pelo físico inglês Charles Wheatstone, que viveu de 1802 a 1875. Muito bem. Ela é útil na determinação experimental da resistência de um resistor que a gente não conhece, né? Então, nesse circuito representado abaixo, o que a gente tem? As resistências que são conhecidas são R3, no circuito abaixo, a resistência R1 e R4 elas são resistências conhecidas. A resistência R3 é uma resistência variável, é um reostato, mas conhecida, dá para se saber, isso só varia. E a R2 é uma resistência desconhecida, como a gente já falou, e a gente quer determinar o valor dela. Tá? Também se observa a presença de um galvanômetro aqui. Ó, tá? O galvanômetro ele é um instrumento a medir correntes elétricas, tá? E ele tem os terminais dele ligados em C e D, tá bom? Bom, com a intenção de determinar o valor de R2, o que você faz? Você vai pegar a resistência variável, tá, R3, e você vai variar ela até que o galvanômetro indique zero, ou seja, até que deixe de passar corrente por esse galvanômetro, tá bom? Beleza? Então não passa a corrente pelo galvanômetro G. Quando isso acontecer, o que vai acontecer? O potencial no ponto C e D, eles vão ser iguais, não existe diferença de potencial, portanto não existe passagem de corrente elétrica. E se diz que a ponte está em equilíbrio. Estão vendo o processo? Você tem o resistor R1 e R4, que você sabe o valor da resistência dele. Você tem o resistor R3, que tem uma resistência variável, é um reostato. E tem um resistor R2, que a gente quer conhecer o valor da resistência dele. A resistência dele não é conhecida por nós. Então o que se faz aqui? Né? Você varia o valor de R3 até que a corrente que passe, tá? A corrente que vai passar pelo galvanômetro, ela seja nula, tá bom? E aí você vai ter então essa ponte de Wheatstone em equilíbrio. Nesse caso, a gente vai fazer algumas considerações, tá? Uma vez que não tem corrente no galvanômetro, a gente pode dizer que R1 e R2 são percorridos pelas mesmas correntes, ou seja, o ramo de cima, né, do circuito, e os resistores R4 e R3 são percorridos também pela mesma corrente, que é de intensidade linha, tá bom? Então nós vamos ter aqui, ó, pelo resistor, ó, aqui não passa mais corrente, então, ó, aqui, ó, nesse ramo vai passar a corrente aqui, ó, e nesse ramo de baixo passa a corrente e linha, tá bom? Então esses dois caras estão em série, esses dois estão em série. Beleza? Nesse caso, o que a gente pode escrever? A gente pode dizer o quê? Que a diferença de potencial entre entre A e C é resistência 1 vezes a corrente. E a resistência entre A e D é a resistência 4, resistência 4 vezes a corrente linha. Então a diferença de potencial VA menos VC é igual a R1 vezes I. A diferença de potencial aqui, ó, entre o ponto A e D é R4 vezes linha. Como VC é igual a VD, olha lá, porque aqui não passa corrente, então o que nós vamos ter aqui?
a gente vai ter que R, ó, I' é igual R1 vezes I é igual a R4 vezes I'. Estão vendo? Então, ó, se VC é igual, então eu tenho VA é igual, ó, esse aqui é o mesmo, ó. Então, né, eu teria então aqui, ó, que essa diferença de potencial aqui, ó, entre A e C é igual a diferença de potencial entre A e D, tá bom? Então essa aqui seria a equação número 1. Além disso, né, usando o mesmo raciocínio, a diferença de potencial entre o ponto C e o ponto B vai ser a resistência desconhecida vezes a corrente I. E a diferença de potencial entre o ponto D e o ponto B é a resistência 3, que é o reostato variável, vezes I', né? Que agora já está fixo, porque ele só é usado essa questão, essa propriedade dele de variar até a gente zerar a corrente aqui no galvanômetro. Então teria que VC menos VB é igual a R2 vezes I, e VD menos VB é igual a R3 vezes I. Mas, mais uma vez, como eu tenho aqui, ó, que VC é igual a VD, então vai valer aqui para nós o quê? Que R2 vezes I é igual a R3 vezes I'. Tá bom? Né? Então a gente tem aqui o mesmo potencial, então a gente faz o mesmo raciocínio. De forma que, quando se faz a divisão, ó, da equação 1 pela equação 2, eu tenho que R1 dividido por I dividido por R2 dividido por I vai ser igual a R4 vezes I' dividido por R3 vezes I'. Corto I com I, I' com I', e sobra o quê? A gente tem o quê? Que R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4, tá bom? Então, quando a gente tem uma ponte de Wheatstone em equilíbrio, os produtos das resistências de ramos opostos são iguais. Ou seja, R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. E com isso, a gente consegue o quê? A gente consegue calcular o valor dessa resistência que até então era desconhecida para a gente. Tá certo, pessoal? Tá bom? Então, esse é o conceito de ponte de Wheatstone. Tá bom? Até a próxima aula. Valeu!